pessoal, o primeiro esquema desse desafio é perceber então a configuração da unidade de medida, né? Lá está metros, nossa kitnet, sei lá, nosso ambiente está em metros. Então, Windows Model Info, unidade de medida decimal, metros, só verificar isso. E aquelas ferramentas clássicas, né? Úteis para as ferramentas úteis, os atalhos delas, os ícones, né? Em View Toolbars, você deixa lá então Large Toolset, Styles e Views, só para lembrar. Esses três são aí ativos, tá tudo certo. Aquela vista top para começar um desenho de uma planta, interessante, né? Ativando vista top. Gente, a dica das linhas guias. Você pode digitar o tamanho de um dos ambientes. Um exemplo, poderia ser interessante essa ideia. Veja só. Eu tenho um ambiente como, por exemplo, do banheiro. O banheiro está 1,70 m por 3 metros, ou seja, 3 por 1,70 m. Um retângulo, né? Podia digitar ele, ó, em qualquer lugar, ó, acionando o retângulo. Clico num ponto e digito 3 metros, ponto vírgula, 1,7. E dou um Enter. Esse aqui é o espaço daquele banheiro. Banheiro legal, por sinal, né? Tá um bom tamanho. Eu vou acionar a trena. E olha só a ideia da trena, hein? Acionando a trena. Deixa eu voltar aqui na vista superior, na vista top. Veja que eu vou passar o mouse nesta on-edge. Se você dar 2 cliques nessa on-edge, vai trazer uma linha guia infinita. Bem nesse ponto, quer ver? Ó? 2 cliques, percebeu? Ó que útil. Você poderia também dar um clique, mexer e depois colocar no mesmo lugar. Ó. Você trouxe referências. Eu posso fazer as referências dando 2 cliques, então, em todas as extremidades. Vai ser útil, porque a partir dessas referências eu vou começar a colocar os tamanhos do meu ambiente, né? Veja que eu tenho, a partir desta edge, se eu dou um clique e indico para cá, eu posso colocar o 0,2, né? 0,2, Enter. On edge para cá, 0,2, Enter. As paredes internas são de 10 centímetros, né? Então daqui para cá, ó, on edge 0,1. Perceberam que eu comecei através de um retângulo e fui distribuindo, ó, daqui para cá 0,1. Então eu joguei 0,2 para cá, 0,2 aqui, 0,1, 0,1. Um tá dentro, 10 centímetros. Não tem problema, pode colocar outra medida se quiser. Ah, não tem problema. E aí, ó, vou pegar essa on-edge, essa online, né? E aí internamente nós temos um ambiente de 2 metros, 2,2, né? Olha lá, ó, 2,2. Essa parte interna. E depois, para cá, 0,2. Percebeu a ideia das linhas guias? Vai demarcando tudo? A partir desta, depois da espessura, você tem então essa online. Vou dar um clique, vou indicar para cá, vou digitar o valor de 4,9. 4,9. Então eu coloquei as linhas guias, eu vou colocar essa última linha guia com 0,2, que é a espessura da parede. Perceberam a ideia? E aí com retângulos, ó, eu vou demarcando esses espaços. Você pode até parar no meio do caminho, não tem problema. Depois você apaga, ó, com a borrachinha. O retângulo é muito mais prático. Sacaram a ideia do retângulo aqui, gente? Olha lá, ó. Essas intersecções, até achar outra intersecção, você vai continuando. Mesmo que você faça tudo picado, depois você pode apagar com a borrachinha. Percebeu que vai aparecer um plano? Vai aparecer um plano. Daqui eu vou reproduzindo o retângulo. Olha aí. E aí, firmeza? Olha aí, ó. Eu posso dar um edit, dar um delete guides, edit delete guides, apagar todas as linhas guias. Ou você pode apagar uma por uma com borrachinha, né? Vou dar um Ctrl Z. Você pode pegar a borrachinha e apagar uma por uma. Ou apagar aquelas que você precisa. Tá tudo picadinho, meu. Vou apagar com a borrachinha. Se você quiser separar paredes externas com paredes internas, pode ser, ó. Eu posso apagar aqui com a borrachinha. Veja que eu vou deixar.
Eu vou até mover um pouco mais para cá, para você observar que está atrapalhando. Deixa eu mover um pouco mais para cá. Pronto. Mais fácil de você observar. Pessoal, veja que eu separei, então, paredes externas com internas. Poderia ser essa a ideia. Você poderia separar parede por parede, se você quiser. Você poderia separar, vou dar um exemplo. Ah, eu quero tirar essa parede, ó. Vou separar uma parede apenas aqui da frente. Poderia ser útil uma apresentação. Você já está planejando uma apresentação. Poderia ser. Veja que eu vou criar, então, um componente primeiro das paredes externas. Depois eu toco o barco para as partes internas. Então, clicando duas vezes aqui, botão direito mouse make componente, poderia criar parede 1, parede 1 externa. Eu quis separar uma parede, não sei porquê, mas né, poderia ser útil uma apresentação. Só para dar um exemplo de trabalhar com essa linha aqui na diagonal, né? Parede 1 externa, dei um create. E agora essas outras paredes eu vou deixar tudo junto, ó. Clico duas vezes nessa área, ó, duas vezes, botão direito mouse make componente, paredes externas. E agora, parede interna. Clico duas vezes, botão direito do mouse, make componente, paredes internas. Sempre reparem se esse replace está acionado, né? Sempre reparem. Se ele está acionado, ele vai criar uma sacolinha, um componente fechado, né? Tem que estar acionado. Dê um create. E depois eu vou criar grupos dos pisos. Você pode criar um grupo de cada piso, ou você poderia criar grupos. Ah, se esse piso vai ser igual a esse outro piso, você pode juntar os dois logo. Poderia ser uma ideia. Ah, mas esse piso aqui é diferente do banheiro. Então, você pode criar um grupo, por exemplo, piso de madeira, selecionando esses dois juntos, segurando o CTRL, né? Ó, selecionou um, segura o CTRL, pode selecionar os dois. E deixar esses dois num componente, piso, madeira, que é da sala e do, sei lá, da recepção, poderia ser um escritório, sei lá o que é isso. Clicou ali nos dois, botão direito mouse make componente. Isso aqui pode ser então piso, madeira. Dá um create. E agora, para selecionar esse daqui, você tem que dar dois cliques na superfície. Ó. Dois cliques na superfície para selecionar a superfície e as linhas que sustentam a superfície, né? Clicou duas vezes, botão direito do mouse, make componente. E aí piso, banheiro. O replay está acionado aqui embaixo, está tudo certo. Piso, banheiro, dando create. Tome cuidado, gente. Se você vai fazer uma planta para decoração, você não precisa colocar espessuras no piso. Você só precisa então do piso pronto ali, né, com a área. Mas nesse caso aqui eu vou tocar o barco com esse exemplo com espessuras, né? Uma parte mais voltada a detalhamento. Tomar cuidado com essa etapa. Temos a parte da laje também. Cuidado da laje. Gente, olha a dica. Bem importante essa dica. O uso da cortina outliner é muito importante. Principalmente para o início do desenho. A organização do desenho. Eu vou colocar a laje no mesmo lugar da parede. Só que a parede, ela vai ficar um pouquinho a mais. Estou sendo bem criterioso nesse exemplo. Mas não é algo nada específico na área de engenharia, nem de arquitetura, mas eu vou simular que temos um acabamento final já. Esse 0,20 já é com o acabamento final. A parede vai acabar passando também esse acabamento final de madeira ou de massa corrida, sei lá. Vai passar também depois lá na laje, na parte de baixo da laje. Então, olha esse exemplo. Sendo bem criterioso agora. Pensando na laje, eu vou acionar a trena. Olha a ideia. Vou acionar a trena. Vou clicar nesta onEdge e vou indicar para cá. E vou dar uma distância de uns 2 centímetros. Digamos que
esses outros 2 centímetros é um acabamento depois, que é uma massa, alguma coisa, né? Que é a finalização. Veja só esse exemplo, estou sendo bem chato agora, detalhista. 0,02. Digitei 0,02, Enter. Percebeu? Ó? Quase nada. Poderia ser um pouquinho mais, mas eu estou trabalhando já com uma coisa bem fina. 0,02. Mostrando aqui como você faz detalhes. Não que seja importante para vocês, mas vai que numa dessa você use esse método. Olha só, 0,02. 0,02. Pessoal, acabei de colocar as linhas guias. Para facilitar o desenho, olha a técnica. Eu posso escolher esconder a parede externa, a parede interna. Eu vou até deixar os pisos por enquanto, mas eu prefiro esconder tudo até. Ó. Se eu seleciono todos esses objetos, posso segurar o Ctrl, selecionar um por um. Eu posso com o botão direito do mouse dar um hide, esconder todos eles. Percebeu que ficou as linhas guias? A área da laje? Olha como ficou mais livre o desenho. Percebeu essa técnica? De colocar linhas guias até para você colocar um outro desenho que vai estar no mesmo lugar, você escondeu alguns. Eu posso fazer um retângulo agora, ó, um retângulo. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, Make componente. Eu vou colocar o nome de laje. Estou sendo bem chato agora, laje. Eu ia fazer um exercício então básico, mas na verdade eu também prefiro demonstrar uma situação um pouco mais, né, avançada, sendo esses critérios. Se fosse uma planta de decoração, gente, você não precisa nem tomar cuidado com a ideia de detalhes de espessura de piso, espessura de laje, né? Você podia fazer só as imagens internas, uma imagem superior, já daria para entender a decoração. Se caso o planejamento do objeto mesmo. Então, fiz essa laje, veja só. Você pode esconder a laje por enquanto, daqui a pouco eu trabalho com ela, ó, botão direito do mouse, dou um hide, escondi a laje. Essas linhas guias você pode deletar. Em Edit, posso deletar todas as linhas guias, já fiz a laje. Eu vou tornar visível o que me interessa. Ó. Posso selecionar esses objetos com o Ctrl, com o botão direito do mouse, Unhide. E aí eu posso subir as paredes, enfim, né? Entrando nos componentes. Veja que eu vou entrar na parede. E vou pensar que temos uma laje. Se eu faço um push-pull do pé direito agora, você tem que tomar cuidado se você está fazendo o pé direito, quer dizer que o teu piso vai para baixo, a espessura do teu piso vai para baixo, a tua laje vai para baixo disso. E se você pensa no total, a laje, então, vamos colocar uma laje de 10 centímetros, 0,1. Mais uma espessura, mais uns 2 centímetros aí para o acabamento de um piso final, de uma, sei lá, de uma madeira, alguma coisa. Então eu poderia pensar 0,12 a mais. Essa parede no total mesmo, totalizando. Quem vai olhar de fora vai ver a casa, né? Lá dentro vai ter uma laje, digamos, né? A laje e a espessura do piso. Então, veja que você tem que calcular isso direitinho antes. Eu vou colocar então nesse push-pull, sendo bem, né, xarope agora, cuidado com essas medidas. Como o nosso pé direito lá, desculpa, nosso pé direito está com 2,80, né? Então, 2,80 nosso pé direito, a gente vai somar 10 centímetros, mais os 2 centímetros vai somar 12 centímetros, ou seja, o 2,8 você tem que acrescentar 0,12, né? Então vai ficar com 2,92, é isso? 10 centímetros a mais, né? 12 centímetros a mais, aliás. Então 2,92, dou um Enter. Então quer dizer que subir essa parede externa, deixar só essa parede externa por enquanto levantada, só para você perceber a manha agora. Eu vou entrar na espessura no piso, mas se você faz o push-pull agora do piso, puxa, esse piso não é hora dele ainda, é hora da laje crescer e depois o piso entrar. Putz, então na teoria você teria que subir esses pisos, né? Ó, este e aquele lá, ó, os dois, piso de banheiro, piso de madeira, 10 centímetros a mais, para cima. Posso mover, acionei o mover, ó, selecionei os objetos, selecionei esses dois, piso banheiro, piso madeira. Posso acionar o mover.
Clico em qualquer ponto, travo o eixo azul, ó. Travei o eixo azul, só sobe. Lembra dessa ideia? Do travar o eixo azul? E aí, firmeza? Travei o eixo azul, vou colocar então a medida de 0,1. 0,1. Ó, esse piso estaria aqui. E depois eu vou dar uma espessura para ele. Clico duas vezes, vou dar um push-pull para cima de 0,2. Espera aí. Opa, 0,02. 0,2. Desculpa. 0,02. Essa é a espessura do piso, né? Um piso de madeira, laje, sei lá, alguma coisa. Mas se esses dois pisos são iguais, não está na hora de unir eles? Não tem uma hora de uma porta e tudo mais aqui, vai passar? Está na hora de se verificar essas medidas. Aonde vai ter essa porta e se esse piso vai ultrapassar o outro, né? Então digamos que a madeira continua através de uma porta. Então antes de dar essas espessuras, eu vou planejar onde está essa porta. E olha o cuidado. Se nesse caso você tem algumas paredes internas, você poderia até subir as paredes internas, colocar aqui alinhada ao piso, seria uma situação. Ou você pode crescer ela a partir daqui mesmo. Mas veja só, se eu entro nela e aplico o push-pull até chegar ao ponto final, que seria os 2,92 que eu havia calculado naquela hora, percebeu que você tem uma parte da parede aqui dentro? Esse furo, na verdade, é um retângulo, como se fosse uma janela. Ela tem uma altura, tipo um peitoril. Então, eu estou mostrando um detalhamento técnico pensando em pequenos detalhes. Isso não serve para uma planta de decoração. Planta de decoração, só o piso já estava bom, não precisa dar espessura nem nada. Né? Só as paredes já estava ótimo. Nesse caso, estou mostrando, então, processo de produção. Você fez primeiro as paredes, depois você subiu o piso e deixou no vão aí? Isso, estou pensando em todas as estruturas. Ah, eu já retorno para você ver. Já mostro. Rapidinho. Ó. Veja que eu vou só planejar para vocês observarem. Só para vocês observarem como funciona essa ideia do furo, primeiro. Olha lá. Ó. Eu vou trazer a linha guia, pensando aqui num... Eu deixei a porta para lá? Deixei. Pensando aqui numa boneca, né? Colocar uma boneca aqui de 10, 0,10. Uma pequena espessura da boneca. Aciono a trena e vou colocar aqui uma proporção de 0,8. Uma porta de 0,8. E percebam que eu vou pegar, então, essa on-edge. Essa on-edge faz parte daquele piso, né? Ó, daquele piso aqui, ó. Não é lá embaixo. Percebeu? É aqui. E desta on-edge para cima, 2,10. 2,10. Nesse caso, eu teria que fazer um retângulo, né? Retângulo. Um retângulo deste ponto até esse outro ponto, até essa outra intersecção. Manjaram a ideia? E aí eu faço a furação. Poxa, mas e essa parte? O piso não vai ultrapassar? Olha como eu estou sendo chato aqui, né? Essa parte não é parede. Aqui depois o piso ultrapassa. Não tem 2 centímetros de piso passando ali? Poxa, eu poderia dar um push-pull para baixo, ó. Push-pull para baixo com valor de apenas 2 centímetros, que futuramente o piso vai passar ali, não é? Olha lá, ó. 0,02. Não, esse não é o rebaixo do banheiro. Esse, na verdade, é só uma porta onde vai passar o piso, ó. O piso vai passar direto aqui, ó. E aí, eu vou entrar no componente. Veja que é aquele componente do piso de madeira. Ó. Percebeu? O piso componente, piso madeira, tá ali. Quando eu entro no componente, entrei, tá ali os dois. Como eu falei que eu juntei, né? Deixei as duas superfícies selecionadas juntas. Eu vou fazer um retângulo desse ponto, ó, dessa intersecção. Percebeu? Ó, dessa intersecção. Bem a intersecção aqui da parede e o piso. Percebeu? Olha os detalhes dessa ideia. Até chegar a essa outra intersecção. Você pode deixar essa parte se fosse uma soleira, mas nesse exemplo não era. O exemplo da soleira vai acontecer lá no banheiro, né? Então eu vou apagar a borrachinha. Na teoria você não precisa nem dar uma espessura de piso agora, mas como a gente havia combinado, eu vou colocar os 2 centímetros para baixo, né? Push pull, indico para baixo. Aliás, é para cima, não é? Eu tinha jogado... Olha só, foi importante essa situação. Eu havia jogado, então, 10 centímetros. A gente tem que tomar cuidado com a porta agora, não é? Se a porta no final é 2,10, se eu que joguei 10 centímetros, que é a laje, e o piso começa por aqui, tem a espessura do piso, que é
2 centímetros, não é? Então, se eu faço um push-pull... Opa, faltou apagar essa linha. Se eu faço um push-pull para cima de 0,02 centímetros, sacou? A tua porta, agora, que antes tinha 2,10 metros, que eu havia planejado errado ali, não é? Está com 2,08. Então, eu teria que entrar no componente da porta, ó. Entrei no componente da porta e fiz um push-pull agora de 0,02. Ó, ajustei isso. Eu devia ter pensado antes, né? Ter planejado antes isso. E agora eu vou mostrar para vocês a ideia da laje, né? Perceba que eu escondi a laje para a gente finalizar esse exercício, essa parte mais, né? Mais chata aqui, né? Detalhando partes e partes, etapas, estrutural, né? Vou brincar aqui com uma laje. Eu poderia corrigir essa parede, poderia ser uma parede que começaria depois, né? Enfim, ou poderia ser um drywall, enfim, não é o caso. Eu vou colocar então, eu esconder alguns objetos, eu posso deixar as paredes escondidas, parede externa, vou dar um hide, parede externa aqui também, hide, escondi. Vou mostrar agora a laje. Deixa eu esconder a parede interna também, ó. Escondi, hide. Eu vou dar um unhide. Unhide na laje. Olha a laje aí. Ela está lá no lugar dela, esperando acontecer. Vou entrar no componente da laje, vou dar o push-pull, e o valor é 0,1. Vai encaixar perfeitinho ali, ó, onde está a área do piso. Tá faltando agora eu trabalhar com o piso do banheiro, né? Ó, o piso do banheiro. É só entrar no componente do piso do banheiro, aplicar um push-pull, no valor de 0,02. Só vou finalizar esse exemplo colocando a soleira do banheiro, para vocês perceberem como funciona então a soleira do banheiro. Vou mostrar as paredes internas, unhide. Agora com esse piso do banheiro pronto, vai ficar mais fácil você se localizar na hora de fazer as linhas guias, os 2,10 metros e tudo mais, não é? Vou entrar nessa parede, vou acionar a trena, vou colocar uma boneca aqui de 0,1 e depois 0,8. Vou colocar 0,7, deixar menor essa porta. Com 0,7 esse intervalo. E ó, daqui, né? On edge para cima, 2,10. Beleza. Retângulo. E agora eu faço push-pull. Como aqui pode ter uma soleira, você pode dar o push-pull aqui para baixo, com aquele valor de 0,02, né? Chegou aqui. Abaixou. Beleza. Posso sair do componente. Para finalizar aqui, vou criar uma soleira sem estar dentro de nenhum componente. Você pode até entrar no piso do banheiro se quiser, mas veja que eu não vou entrar em nenhum componente. Eu vou criar agora um retângulo, né? Daqui para cá, clico 2 vezes, botão direito do mouse. Opa, peguei errado aqui, dá um Ctrl Z. Retângulo dessa intersecção até essa outra intersecção. Clico 2 vezes, botão direito do mouse, make componente. Coloco aqui soleira. Posso dar um create. Esse era só um exercício para você perceber esse exercício aqui que eu fiz. Talvez esteja bem diferente da primeira ideia, né? Que era aquela parte mais básica. Mas eu fiz para você identificar o uso dos componentes na cortina outliner, o uso da linha guia. E veja como vai ficar a montagem completa agora. Eu vou mostrar todas as paredes, não precisa terminar todos os detalhes, mas eu vou dar um unhide aqui. Essa parede 1 externa, eu ainda não trabalhei com ela, né? Deixa eu esconder a laje. Vou esconder também o piso do banheiro. Piso de madeira. Vou mostrar só as paredes agora. Vou entrar nesse componente, vou fazer o push-pull até o finalzinho. Vejam a estrutura das paredes sem o piso e agora
Vou mostrar todos aqui. Beleza. Unhide, unhide e unhide. A laje está lá, né? Ó, a laje está lá. Eu vou esconder essa parede para você perceber, ó. Hide. Escondi. Ó, a laje está aqui, a espessura do piso está lá. Percebeu que a laje está lá dentro? A parede começa a esconder, ó. O acabamento final da parede está escondendo. Vejam a utilidade então das linhas guias para se localizar e reproduzir as suas formas. O exemplo das paredes e laje é um ótimo exemplo, porque poderia ser qualquer outra coisa. Você tem que usar realmente esses componentes, esconder, mostrar. Isso é muito para detalhamento executivo, né? Trabalhar com pequenos detalhes, identificando, sabendo as proporções, as medidas, não tão artístico assim, né? Unhide. Ó. Claro, depois continuaria o ambiente todo, né? Beleza essa etapa? Só para ver esses